Olá a todos e a todas. Hoje na nossa aula nós vamos aprender sobre a regressão linear. O que é a regressão linear? É um método estatístico que utiliza a relação entre duas ou mais variáveis, de modo que eu consiga prever ou estimar o valor de uma a partir dos valores da outra variável. Então, a relação entre duas ou mais variáveis. Temos o modelo de regressão, é uma equação que vai predizer essa relação entre essas variáveis. Esse modelo é dado por y igual a beta 0 mais beta 1 vezes x mais um erro aleatório. O y é a variável dependente, o beta 0 o coeficiente linear, o beta 1 o coeficiente angular, aquele que é multiplicado ao x, a variável independente, e o erro aleatório, de certa forma, ele representa o distanciamento entre os valores observados e o modelo de regressão obtido. Bom, o objetivo da regressão ou da análise de regressão é determinar a correlação entre essas duas ou mais variáveis. Em seguida, estimar a função que determina a relação dessas variáveis. E, por fim, através dessa equação ajustada, prever valores da variável dependente. A melhor representação gráfica entre as variáveis quantitativas é o diagrama de dispersão. E aí eu trago alguns exemplos. No primeiro exemplo, eu tenho uma relação medida através do coeficiente de correlação. Indica quão dependente estão as variáveis y e x. No primeiro, eu tenho R, que é o coeficiente de correlação, igual a 0,9. Eu percebo que os pontos azuis estão muito próximos da reta obtida. Então, um R muito próximo de 1 indica que eu tenho uma correlação forte entre as variáveis. No segundo exemplo, eu tenho R igual a 0,3, ou seja, essa correlação é muito mais fraca. Então, eu percebo visualmente um distanciamento entre os pontos azuis e a reta determinada. No terceiro gráfico, eu tenho um R igual a zero. Isso quer dizer que eu não tenho nenhuma relação entre a variável y e x. Então, eu tenho apenas os pontos azuis dispersos e eu não tenho nenhuma reta que eu possa predizer. E o último, eu tenho um R igual a menos 0,9. Esse coeficiente é negativo porque indica que as variáveis y e x são inversamente proporcionais, ou seja, à medida que o x aí aumenta, o y vai diminuir. Entretanto, a correlação entre elas é muito forte, porque eu tenho um 0,9 que é próximo de 1. Então, o distanciamento entre os pontos azuis e a reta é bem pequeno, eles estão muito próximos. Isso quer dizer que é muito forte o grau de relação linear entre essas variáveis. Bom, existe na estatística a regressão linear simples e a regressão linear múltipla. O que nós vamos estar trabalhando é a regressão simples. E o que seria a múltipla? Só para exemplificar a diferença entre elas, né? Eu tenho, por exemplo, um psicólogo que investiga a relação entre o tempo de um indivíduo leva para reagir a um estímulo visual. E aí eu posso ter várias variáveis relacionadas a esse tempo de resposta. Posso ter, por exemplo, o sexo, né, se é homem ou mulher, que está dentro dessa pesquisa, a idade entre esses indivíduos, se são mais velhos ou mais novos, e a acuidade visual, ou seja, a capacidade que ele tem de visualizar uma imagem ou um estímulo visual. Para uma regressão linear simples, eu tenho apenas o que? O tempo de reação, que é dado pela variável y, e a idade desse indivíduo, né, que é x. Então, eu tenho apenas um fator, que é a idade, que influencia no tempo de reação do indivíduo. Para uma regressão linear múltipla, eu vou ter mais variáveis influenciando no tempo de reação do indivíduo. Então, eu posso considerar, inclusive, a própria idade, que eu chamo de variável x1, o sexo, né, se é homem ou é mulher, variável x2, e a acuidade visual, variável x3, ou seja, a capacidade que ele tem de visualizar se ele tem um problema de vista ou não. Então, percebam que a regressão linear múltipla, ela
engloba mais variáveis independentes, né? Então, o modelo ficaria muito mais robusto. Então, no nosso objeto de estudo aqui, vamos considerar apenas a regressão simples. Bom, para o modelo de regressão linear, caso a gente queira calcular manualmente, eu preciso calcular os parâmetros A e B. Então, o parâmetro A é calculado através desta equação aí que vocês estão vendo. Eu tenho o N, que é o tamanho da amostra, e tenho vários somatórios. Somatórios do produto x vezes y, o somatório do próprio x, ou somatório do próprio y. Abaixo eu tenho o somatório de x ao quadrado, né? Isso eu utilizo para calcular o parâmetro A. O parâmetro B, que é a equação ao lado, eu calculo através de y menos ax. O y barra, que vocês estão vendo, é a média dos valores de y. E o x barra é a média dos valores de x. Ok? Então, tendo o valor de A calculado anteriormente, eu consigo achar o parâmetro B. Vamos a um exemplo. Aqui eu tenho aparelhos celulares vendidos em uma loja do shopping de São Paulo e os seus respectivos lucros. Então eu tenho 8 observações, onde eu tenho os valores de vendas e de lucro. Pede-se determinar os parâmetros que ajustem essas duas variáveis utilizando o método de mínimos quadrados. Como que a gente faz isso, né? Eu sempre recomendo elaborar uma tabela, onde eu tenho organizado os valores de x, de y e das demais variáveis que vão compor o somatório para o cálculo do parâmetro A. Então, seria isso aqui. Eu tenho os valores de x na primeira coluna, os valores de y, já coloquei o somatório embaixo, e depois eu coloquei uma terceira coluna, que é o produto de x vezes y, que eu vou precisar também. Calculei o somatório em negrito abaixo. E preciso de uma quarta coluna, que é o x ao quadrado, que são os valores de x multiplicados pelo próprio x, eu também vou ter um somatório. Substituindo esses valores naquela equação do parâmetro A, eu tenho aqui abaixo, eu encontro o valor final de A igual a 0,0159. A partir deste valor, eu tenho calculado aqui as médias de y e de x, que eu consigo da primeira e da segunda coluna. Substituo o valor de A, eu chego. Aqui faltou um zero no valor de A, né? Mas eu chego ao valor de 15,66. É o valor do parâmetro B. Então, substituindo no modelo, eu vou ter y igual a 0,0159x mais 15,66. Então, se eu quiser calcular o lucro, por exemplo, da venda de 30 aparelhos, eu vou substituir o valor de 30 no x e vou encontrar o lucro. Aqui eu tenho o gráfico da dispersão entre o lucro e as vendas, né? Tem um modelo bem ajustado, os valores estão próximos da reta que eu determinei. Bom, um outro exemplo é utilizar a regressão linear simples com o software Excel. Eu tenho aqui, para saber a relação entre o consumo semanal de famílias em reais com a distância das suas residências ao local de compra de produtos. A distância em quilômetros e o consumo em reais. Eu tenho esses dados coletados aí. Fazendo no Excel, então aqui para resolver esse exemplo, primeiro só relembrando que eu preciso ter instalado o suplemento análise de dados. Para quem ainda não sabe como instalar, então é só vir aqui em arquivo, opções, venho em suplementos, seleciono ferramentas de análise VBA. Eu posso também vir por aqui, né? Suplementos do Excel aí. Mas eu dou um OK e eu vou ter esse botãozinho análise de dados, ok? Bom, então vamos calcular a regressão através deste exemplo. Eu venho aqui, tenho a opção regressão logo aqui embaixo. Eu seleciono, dou um OK. Ele vai me pedir o intervalo de entrada de Y. Então eu vou selecionar, inclusive o cabeçalho, tá? E no intervalo de x, eu vou selecionar a distância, tá aqui. Tem marcado aqui rótulo de dados, aqui nova planilha, que são os resultados que ele vai me trazer numa nova aba, já está como default, como padrão. O restante eu não preciso marcar nada. Eu dou um OK, ele me traz já aqui os resultados em outra aba. Expandir um pouco. Então vamos analisar.
nós temos aqui a estatística de regressão, onde tem os valores de R, erro e observações. Esse valor do R quadrado é importante. Eu seleciono ele está próximo de 0,9, então existe uma correlação forte entre essas variáveis. Foram 15 observações e aqui logo abaixo o que eu preciso para montar o meu modelo deste exemplo. São os valores dos coeficientes. A interseção, que é o valor de 11,31, corresponde ao coeficiente linear. E a distância do domicílio ao ponto de venda, 4,56, é o coeficiente angular. Então, meu modelo vai ser y igual a 4,56 vezes x mais 11,31. Este é o meu modelo de regressão para esse exemplo, ok? Então, é simples de calcular, é simples de determinar esses coeficientes através do Excel. Vou trazer esse exercício para vocês aplicarem tanto o método de mínimos quadrados, o cálculo manual, como também vocês podem resolver esse exercício utilizando o Excel. Resolvam das duas formas para vocês entenderem. Podem dar pequenas diferenças entre os parâmetros, mas você também consegue determinar o R quadrado e a gente consegue perceber a diferença entre os dois métodos, manual e utilizando o Excel. Então esse é um exercício que fala do custo de produção de baterias. Este custo de produção depende da quantidade de itens produzidos. Então eu tenho aqui os valores nessa tabela da quantidade produzida e do custo de produção. Então, calculem a reta através do método de mínimos quadrados e também determine na letra B o custo de produção se eu for produzir 16 baterias do modelo, né? Até aqui eu posso extrapolar, né? Bom, é isso. Qualquer dúvida pode mandar uma mensagem no fórum e nós vamos responder. Obrigado.